Uma inteligência iluminada pelo estudo, uma audácia que nada pode fazer parar, um querer que seja inquebrantável e uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos aqui uma história incrível e eu tenho certeza que, além de incrível, ela será muito esclarecedora. Então não perca o episódio de hoje e antes de começar, de fato, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e, mais do que nunca, compartilhar o projeto. Porque, como a gente sempre fala, não é apenas um podcast, é um projeto que milita em prol do amor universal, da interreligiosidade e, mais do que isso, uma cultura de paz. Nós acreditamos muito nesse discurso e nesta prática. Então vamos para mais um episódio. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert. Vamos então começar mais um episódio. Hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana e estejam seguros, porque a gente está passando por um momento muito complicado e espero que vocês estejam em segurança e toda a família de vocês. Bom, vamos então já começar com as apresentações. Você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Posso sim. Bom, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade tão feliz, né, desse acolhimento num projeto tão especial que nasce com o propósito dos propósitos, né? Expandir o amor universal é o próprio sentido da existência, né? Meu nome é Paula Sueli, eu sou ministra pregadora da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, uma tradição cristã, ecumênica, espiritualista, que se fundamenta nos ensinamentos de Jesus que corporificam para nós o exercício desse amor universal, que dialoga em profundidade com a nossa identidade real, o espírito, né? Isso se manifesta nas tantas tradições de fé, tantas passam, né, por esse podcast sempre, e também pela ciência, no nosso entendimento, a arte, a educação, o esporte, a filosofia, a política e tudo que existe para gerar cooperação, entendimento e expansão dos horizontes, tudo isso é expressão da divindade e do saber espiritual. Então, todos esses são veículos poderosos para nos aprimorarmos no amor, né? Legal. Paula, talvez é cacuete de historiador, mas para nós é muito importante que você narre um pouco sobre a história da Igreja de Deus, como ela começa, como que veio essa inspiração, né, na sua origem. Conta um pouco para as pessoas que estão aqui nos assistindo e, claro, para mim e para a Ana, né, esse processo histórico que desencadeou esse movimento tão interessante. É o tipo de pergunta que historiador gosta de ouvir. A gente tem a formação em comum. Exatamente. Bom, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é uma tradição nascida no Brasil, né, do ponto de vista histórico material, porque depois eu vou trazer uns acréscimos, né, que vão dar a perceber que no nosso entendimento a nossa história espiritual é muito anterior, né? E eu preciso fazer referência, né, a uma outra instituição muito amada, muito acolhida, muito apoiada pelos brasileiros, né, que é a Legião da Boa Vontade, a associação da sociedade civil, uma organização que trabalha há 74 anos, ela foi fundada em 1º de janeiro de 1950 e ela está conectada a essa história. Então, estou fazendo referência a ela porque eu vou falar sobre ela. Claro.
Então, o proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, se chama Alziro Zarur. Ele já está no mundo espiritual, né? No nosso entendimento, a vida é eterna. E o contexto dessa proclamação é muito especial, né? Alguém pode estar pensando, não, mas ela está falando em proclamar uma religião, né? É porque no nosso entendimento, o surgimento histórico da religião divina, o momento em que ela se dá enquanto constituição espiritual, é o momento em que Jesus, na Santa Ceia, diz: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Esses dois versos, os versos 34 e 35 do Evangelho segundo João, capítulo 13, são o código do qual nasce a nossa vivência religiosa, né? Então, para nós, essa é a grande fonte da nossa conexão com a nossa origem espiritual, na medida em que nós buscamos amar como Jesus amou, que nós buscamos cuidar das pessoas com aquele senso de justiça, de caridade, de entendimento, de inclusão. Mas tudo isso estava na Bíblia Sagrada por 2000 anos, né? Geralmente as pessoas passam por esses versículos e acham que estão lendo uma repetição do que Moisés já tinha colocado, né? Do ama teu próximo como a ti mesmo, que é extraordinário, mas que não é a mesma coisa que amar do jeito que Jesus amou, porque como amamos a nós mesmos, né? O jeito que a gente se alimenta, o jeito que a gente trata do próprio sentimento, o jeito que a gente convive mostra que a gente não está amando muito bem a si mesmo, né? Então, o nosso parâmetro de conexão com Deus é o amor no modelo que Jesus nos trouxe, né? Dessa humanização absoluta das nossas realizações e do nosso senso de existência, né? Mas, enfim, como estava dizendo, estava lá na Bíblia Sagrada, né, por 2 milênios, muitas vezes passando batido, né? E o irmão Alziro Zarur era um radialista da era de ouro do rádio do Brasil, né, aquela voz gigantesca, diretor de rádio-teatro, um grande poeta, um grande jornalista, uma pessoa com a carreira feita, e ele sempre foi um curioso das religiões, né? Por isso que esse ambiente aqui universalista, ecumênico, fala muito a nossa identidade, a nossa tradição de fé. Então, ele sempre foi muito aberto para isso, e a gente pensar assim, no final dos anos 40, início dos anos 50, se hoje existe intolerância religiosa, né, isso alcançava outras proporções. Não podia, assim, muitas vezes, passar na calçada da outra escola, né, de fé. E ele fazia o contrário disso, foi visitar muitas religiões e tudo mais, e os amigos, sabendo disso, o chamaram um dia para uma reunião na Federação Espírita Brasileira, a FEB, no Rio de Janeiro. E ele foi. Não sei se todos na audiência têm familiaridade com o espiritismo. Quem acompanha o podcast tem. Tem, certeza. Com certeza. Mas há uma coisa belíssima, né? Que são as celebrações em torno da mesa, né? Então, são médios preparados, palestrantes preparados, que vão para as grandes investigações, né, do infinito, que eles fazem com uma absoluta seriedade. Então, é bastante incomum acontecer o que aconteceu com Alziro Zarur. Ele, naquele dia, primeira visita à FEB, foi convidado a um lugar de destaque. Ele sentou-se junto daqueles médiums, né? E durante aquela celebração espiritual, tinha uma senhorinha de cabelo branco que olhava para ele, ele narra que até olhou assim, será que é comigo mesmo, né? E no final do encontro, ela se dirigiu a ele e disse: meu irmão, São Francisco de Assis esteve o tempo todo a seu lado e manda dizer-lhe que é hora de começar. E ele ficou muito tocado, né? São Francisco de Assis, né? Uma alma da caridade, do amor universal. E ficou assim e tal, e perguntou para os amigos se sabiam quem era tal. Eles falaram: olha, é a dona Emília Ribeiro de Mello. Se ela te falou alguma coisa, leva a sério, porque aqui ela nunca errou. Ele foi para casa, né? Ele narra que ainda morava com os pais e foi pensando: nossa, eu tenho mais de 3.000 livros e não tenho um livro de Francisco de Assis. Quer dizer, isso é um absurdo, pensando consigo. Mas mesmo assim foi para a biblioteca dele e foi olhando e tal. E aí ele parou num volume branco, que não tinha nada escrito na lateral, e quando ele tirou, era I Fioretti, as florzinhas, isso, de Francisco de Assis. E ele não se lembrava, tinha dentro do livro a assinatura dele, a data que ele tinha comprado, ele não se lembrava de nada disso. Foi ler. Passou a madrugada lendo, e essa madrugada foi a grande revelação espiritual da sua vida. Porque quando terminou a madrugada, quando amanheceu, ele sabia qual era a missão, e a missão era a Legião da Boa Vontade. Isso aconteceu em 6 de janeiro de 1948, e ele passou um ano
elaborando, né, o que seria esse trabalho. E é nesse momento, então antes mesmo de fundar a Legião da Boa Vontade, agora já no ano de 1949, que ele vai às repartições cabíveis do governo brasileiro para fazer o registro das 4 fases de progresso da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E a primeira delas chamava-se Legião da Boa Vontade. A segunda era a religião do Novo Mandamento de Jesus, depois religião do amor universal e aí religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então ele já sentia, intuía, enxergava que seria um processo de estabelecimento de um movimento diferente, né, do que as pessoas estavam acostumadas. A primeira ação constituinte da Legião da Boa Vontade foi um programa de rádio, porque ele era radialista, né? Sim. Que começou em 4 de março de 1949, chamava-se Hora da Boa Vontade. E aquele astro do rádio que fazia o que se chamava antigamente de radioteatro, né? Depois virou radionovela, exatamente. Foi para o rádio para apresentar o Apocalipse de Jesus. Então, vocês imaginam o escândalo. Como é que é isso, né? Num tempo em que a diversidade religiosa, como a gente estava falando, tinha uma outra, né, aceitação bastante restrita. Foi falar do Apocalipse, foi falar do Evangelho, basicamente foi falar de Jesus, num país em que as pessoas passavam fome, em que os índices de analfabetismo eram altíssimos, né? A gente pensa as últimas décadas como constituidoras de realmente acesso na educação básica no país. E aí foi falar de tudo isso em meio a toda essa desigualdade e crueza, e não dava para falar de Jesus fechando os olhos para isso. E foi assim que começou essa ação que nós conhecemos, que é tão célebre da LBV, de assistência humanitária, de assistência social, né? As primeiras ações. Então, tem uma primeira grande ação, que é mãe de todas as outras, e que se chamava Sopa dos Pobres. E que o povo no Rio de Janeiro, porque ia para as madrugadas atender a população que vivia na rua, começou a chamar de a sopa do Zarur, porque no rádio ele pedia ajuda das pessoas. As pessoas estão passando fome na nossa cidade, a gente não vai fazer nada, né? E aquilo começou a mobilizar. Então chegava cadeira de rodas, chegava alimento, chegava de tudo, né? E a Hora da Boa Vontade virou essa grande ponte, né? Inclusive, essa primeira ação foi mãe da nossa Ronda da Caridade, né? Que é esse primeiro grande programa de assistência humanitária e que depois deu origem a tantas ações da LBV. A LBV, então, fundada no ano seguinte, 1º de janeiro de 1950, na primeira semana, outro escândalo, do ponto de vista do diálogo interreligioso. Ele realiza, em 7 de janeiro, a primeira cruzada de religiões irmanadas. Então, ele tinha passado os 3 últimos meses do ano anterior na Associação Brasileira de Imprensa, reunindo religiosos e articulando um encontro em que essas pessoas iam sentar-se à mesa e ninguém ia bater em ninguém. Ia acontecer diálogo, né? Uma coisa... E foi muito inteligente escolher a ABI, escolher um território neutro, escolher os jornalistas, né? Como um espaço de coragem e, ao mesmo tempo, um espaço de diálogo. Então, ali, em 7 de janeiro... Desculpa, Paula, e democracia, né? Exato. E o exercício dessa liberdade, né? Num período, né, em que a gente está no pós-Segunda Guerra, em que muita coisa está sendo discutida. Início de Guerra Fria. Exatamente. A ONU nascendo já com a sombra da Guerra Fria, quer dizer, muitas incoerências em debate, né? E aí esses religiosos falam pacificamente. Então, assim, os jornais da época, o Globo noticiou, falou, olha, aconteceu um negócio. Negócio estranho. Isso. E aquilo foi muito forte, muito importante. E dali nasce, então, esse trabalho da LBV, né? Alziro Zarur viveu na Terra até 1979. Anos antes, em 1956, ele conheceu aquele que seria o continuador dessa obra, né? José de Paiva Neto, que é o presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, era um jovem de 15 anos quando conheceu a LBV e de 16 anos quando conheceu Alziro Zarur, né? E ele, assim, no primeiro dia que ele veio trabalhar na LBV, ele já foi fazer campanha, já foi pedir coisas para as pessoas necessitadas, né? Então, ele ouviu no rádio uma música de Natal que era a assinatura marqueteira de Alziro Zarur, só que era junho. Então, música de Natal em junho, aquilo mexeu muito com ele, o idealismo daquele jovem e tal. Começou a ouvir aquela palavra e ele falou, é isso, eu quero mudar o mundo. E foi. E tá, desde então, nesse trabalho, né, heróico, ele está completando agora em junho 68 anos de luta, né, de perseverança nessa causa, e eles realmente viveram um reencontro espiritual. Assim, é muito bonito ouvi-los falando sobre isso, porque quando o irmão Paiva completa, eu chamo ele assim, né, para nós essa questão da fraternidade é muito importante, nós nos referimos uns aos outros como irmãos, tá? Então vai aparecer algumas vezes na minha fala.
Então, ele conta que ele já estava há um ano fazendo parte das campanhas sociais da LBV, né, participando. E aí, ele resolveu conhecer Alziro Zarur. E foi. Né? Ele descobriu onde o irmão Alziro Zarur morava. E apareceu lá e insistiu para ser recebido e tudo mais. E na hora que Alziro Zarur o viu pela primeira vez, disse: menino, como você demorou? Há quanto tempo eu estava te esperando? Né? E eles foram por 25 anos grandes amigos, né? Grandes companheiros de ideal. E nesse processo, o irmão Paiva Neto foi sendo preparado, né, para esse exercício dessa responsabilidade. Em 1979, então, Alziro Zarur volta ao mundo espiritual e o Paiva Neto prossegue nesse trabalho. E aí o trabalho da LBV crescendo cada vez mais nessa questão da assistência social, da assistência humanitária e da educação. E aí é uma série de transformações, né, importantes na legislação brasileira para dar segurança para as pessoas que recebem os atendimentos de assistência social, e que exigiam uma série de cuidados para deixar muito claro que as pessoas não teriam que se converter a uma escola de fé para receber amparo. Né? Infelizmente, historicamente, isso aconteceu muitas vezes. Né? Sim. E então a LBV realmente cumpre seu propósito nessa característica, né, da união, do estabelecimento de condições ecumênicas para cooperação e solidariedade, se torna essa organização que a gente conhece da sociedade civil. A LBV não é uma religião. Mas a LBV fala de espiritualidade o tempo todo, porque essa é a história dela. Ela existe por causa da pregação de Jesus, tanto que ela propõe, né, as suas escolas não são confessionais, né, existem escolas que ensinam as tradições religiosas específicas, não é o caso da LBV, ela não ensina a doutrina da religião de Deus, porque ela, de propósito, isso é intencional, quer dizer, a LBV quer fazer uma educação e uma assistência social que qualquer pessoa possa receber, tendo ou não uma tradição religiosa. Portanto, a LBV é laica. Ela é. Então, o que é difícil na nossa sociedade é que a gente pensa que, às vezes a gente acha que a laicidade é abrir mão dos direitos espirituais. Perfeito. E das respostas espirituais para a vida. Não é isso. Não tem nada a ver, né? Não é isso. Então, tanto as escolas quanto os centros comunitários da LBV, eles não são confessionais. Então, agora, eles, sim, partem de princípios de espiritualidade. São os valores. Exato. E esses valores são muito importantes. E isso, às vezes, isso é tão novo. E ao mesmo tempo tão antigo, porque o silêncio, a reza, o mantra, o louvor, tudo isso está na nossa alma, na nossa essência, na nossa história, né? O pessoal lá da história da ciência fala sobre isso, né? Então, primeiro foi um movimento religioso, depois filosófico, depois um movimento científico, quer dizer, tudo isso cumprindo uma mesma trajetória, né? Então, sim, há a celebração, existem momentos, por exemplo, eu sou professora de história na escola da LBV aqui em São Paulo, eu dou aula para o ensino médio, meus alunos, e a gente faz, antes de iniciar as atividades, a gente faz um momento de oração. Mas que oração é essa? Então, eles, por exemplo, no caso dos meus alunos, eles são adolescentes. Então, é uma outra discussão já. Não é todo professor que faz isso, tá? Cada um segue um caminho, a gente compartilha essas práticas. Mas, por exemplo, a gente faz, no caso das minhas turmas, a gente intercala, cada um leva uma oração. E nem sempre a oração é uma reza. Às vezes é uma música, às vezes é um poema, às vezes é uma obra de arte. A gente fica lá uns 3 minutos, né? Refletindo. Mas o direito a essa espiritualidade, o direito a estar em silêncio, o direito a se conhecer, a não fugir de si, meu Deus, isso está muito negligenciado, está sendo arrancado dessas novas gerações, estão hiperestimuladas, né, o tempo todo. Enfim, então, sim, a LBV cumpre um papel, né, que está conectado à espiritualidade, mas não, ela não é uma religião. E aí, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é essa quarta fase do trabalho iniciado por Alziro Zarur, essa sim é uma tradição religiosa. Nós temos doutrina, nós temos celebrações. Templos. Temos. Já sorri porque eu lembrei da nossa sede espiritual. O Templo da Boa Vontade é a nossa sede espiritual. Ele foi fundado em 1989, aliás, no aniversário de 10 anos da volta de Alziro Zarur ao mundo espiritual. Ele é um templo ecumênico, né? Ele é uma pirâmide de 7 faces. Fica em Brasília? Fica em Brasília, 21 metros de altura. É uma das 7 maravilhas de Brasília, não é? Isso. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir. Infelizmente, eu nunca fui.
Mas já... Ana, vá, você vai amar. Eu tenho muita A Ana vontade é de fazer apaixonada por arte. Sou. É o seu lugar. É lindo, é lindo. Preciso ir. E assim, e a tradição, até é bonito, o irmão Paiva, quando inaugurou, disse assim, o ritual é não ter rituais. Então, as pessoas terem liberdade para expressar a sua fé, né? Então, é maravilhoso. Ele está todo conectado às simbologias do Apocalipse, né? Por conta da nossa raiz. São João, né? Isso, exato. E a revelação de Jesus por meio de João nos provocando a olhar para o nosso tempo, para os tempos anteriores e para o que há de vir, né? Então, é um templo, ele tem um ar futurista, né? No sentido... Mas, ao mesmo tempo, é uma pirâmide, né? Sim. Tão antigo Sim. quanto tanta coisa que a gente vem celebrando. E nós temos, pelo Brasil afora e em várias partes do mundo, as nossas igrejas ecumênicas, é assim que a gente chama, né? Onde nós fazemos as nossas celebrações, os nossos estudos, cursos e tudo mais. Tá. Paula, teve um termo que eu li bastante enquanto estava pesquisando sobre vocês, que era autonomia espiritual. Eu queria saber mais sobre isso, se é algo que você já mencionou um pouquinho na última pergunta, deu para perceber. Sim. Mas você pode aprofundar mais nisso, porque eu achei muito interessante, essa coisa da autonomia espiritual. Sim, isso é uma excelente pesquisadora. Muito bom, é isso mesmo, né? É assim, para nós, né, a noção de espiritualidade, ela é uma noção que nos permite ampliar as nossas condições de educação e de reeducação da nossa alma, né? Para você ter uma noção de como isso é importante para a gente, nós temos 21 chaves de iniciação espiritual. Então, essa coisa da iniciação espiritual ao longo da história, ela foi bastante restritiva, né? Era para 3 ou 4, de uma classe específica, de uma cor específica, de um gênero específico. Quem é que era iniciado mesmo nos mistérios da existência, né? Uhum. Então, por causa da leitura que nós fazemos de Jesus, nós entendemos que a iniciação espiritual é um direito universal. Todas as pessoas devem ter acesso à compreensão do sentido da sua existência, do que estão fazendo aqui, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos maiores, e não devem ser reduzidas a esse raso da matéria. Então, todo o nosso esforço é um esforço de educação espiritual. Por isso a questão da autonomia, porque sim, é preciso conversar, é preciso compartilhar sabedoria, é preciso que nós tenhamos contato uns com os outros, mas no limite, no final das contas, né, cada um precisará exercer o seu livre-arbítrio com o máximo de consciência espiritual possível. Então, esse termo da autonomia, ele ganha muita importância porque a gente percebe que Jesus, ele trabalhou contra essas condições de dependência e de sujeição. Porque muitas vezes a gente confundiu ao longo da história a liderança espiritual e a ascensão política, religiosa, filosófica com a manipulação das mentes, né? E é um caminho que exige muita coragem, porque você vai ter que se conhecer, enfrentar suas limitações, né? Por mais que esteja doendo, qualquer coisa que eu esteja sofrendo, e por mais que alguém tenha me prejudicado, isso acontece, né? A gente vive num mundo com tantas limitações. Há alguma dimensão aí que tem a ver com o meu aprendizado, com o meu crescimento. Então, sim, nós trabalhamos para que as pessoas tenham autonomia espiritual, para que elas tenham condições de olhar para a Bíblia Sagrada, né? Tenham condições de olhar para suas próprias vidas e para suas escolhas, entendendo de onde vêm, para onde vão e com que critério. Porque, assim, é claro, nós temos pregadores, né? Pessoas que fazem esse trabalho de suporte. Mas, por exemplo, a gente se vigia muito para não fazer aconselhamento, né? Porque a gente entende que as questões espirituais, elas estão num outro lugar. É claro que eu posso dizer, olha, Ana, eu tô vendo que você está sofrendo, você já considerou isso, aquilo, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, Ana, tome esta decisão sobre a sua carreira. Quer dizer, porque isso vai tirar de você um direito que é seu, que é da sua escolha. No final das contas, é você que vai ter que lidar com essas consequências, né? Então, no nosso entendimento, o evangelho todo está estruturado nessa direção. Jesus está empoderando as pessoas, tanto que quando ele volta ao mundo espiritual, ele deixa uma multidão de gente que não tinha nada, com uma capacidade de construir um mundo diferente, né? A gente está aqui, passaram-se 2000 anos, nós somos devedores dessa missão original, né? E o Apocalipse está todo estruturado nessa direção também. Agora, Paula, talvez, se eu estiver enganado, me corrija. Tudo bem. Francisco, quando ele rompe com a realidade social do seu tempo, ele se desprende dos valores materiais, que inclusive ele estava imposto a viver. E ele tem um tripé nessa nova premissa, que é o amor,
a oração, né? E um olhar à natureza que era revolucionário para o seu tempo, né? E ele traz tudo isso dentro de uma visão de vida e de prática de vida. Lá atrás, quando há a primeira inspiração, como você narrou historicamente, né? E vem a figura de Francisco, que é celebrado no dia 4 de outubro, né? Salvo engano. Isso mesmo. Isso vem com uma potência muito grande. Hoje, a religião de Deus, Cristo e Espírito Santo, ela carrega isso no seu DNA. Sim. Porque pelo que você narra, é muito latente essa coisa do amor, Cristo, isso. Né? E é interessante, porque aí vem minha pergunta, né? Para vocês, dentro da concepção da doutrina, da filosofia, da crença e etc., a cruz, ela representa a vida, ela representa o novo homem, enquanto espécie, né? Ela representa isso, porque para Francisco a cruz teve um poder imenso de compreensão, porque ele vai romper lá com o passado monástico, né? Ele vai romper com algumas questões que São Bento traz, né? Com o pai do monastério. Mas vocês enxergam isso também? Como que é a cruz sobre a concepção da Igreja de Deus? Olha, que pergunta maravilhosa. Falar de São Francisco é muito emocionante. Eu também acho muito. Ele é o nosso patrono, né? E São Francisco teve a ousadia de viver a caridade do Evangelho. Né? Ele teve a coragem de viver. Era a base, né? Jesus. De tudo que ele lutava. Isso. E isso, obviamente, incomodou muito, né? Muito. Mas também mudou muito as coisas, né? É importante porque é um processo de morte e vida, né? Porque é como se realmente aquele Francisco anterior morresse, né? Ele renasceu em vida. Isso. E é interessante porque ele, de certa forma, cumpre um calvário, mas cumpre esse calvário sorrindo, né? É curioso porque as histórias que sobreviveram mostram com que alegria, né? Porque, inclusive, uma pessoa para chamar, né, a natureza de irmã, né? Para chamar a pobreza de irmã, tem que estar num outro lugar, né? De realização pessoal, né? Então, isso sem dúvida está, né, no nosso DNA. E, inclusive, você falava sobre a questão da cruz, né? Há um livro específico, inteiro, né, que o irmão Paiva Neto dedicou ao tema da dor e do martírio do Cristo, que encontra muito eco nessa colocação que você fez. Se chama Jesus, a dor e a origem de sua autoridade. O poder do Cristo em nós. E a minha percepção, inclusive a partir dessa sua pergunta, é que Francisco de Assis viveu o poder do Cristo em si. Ele não teve uma relação com a dor, como a gente muitas vezes tem, né? Só uma relação medrosa, fugidia, né? Evitando a dor como se ela fosse o mal em si mesmo. Muitas vezes não é. Muitas vezes ela é uma sinalização de mudança, de ruptura, né? A gente está num projeto que nasceu de um processo de dor, né? Coletiva, né? Que foi a pandemia. Sim. Então, nem sempre a dor é encerramento das coisas, né? E é o que Jesus mostra quando ele supera aquele calvário e aquela explosão de luzes da ressurreição, que é o que se repete numa vida que foi subestimada em seu tempo, né? Para mim, uma coisa que impressiona muito quando eu leio sobre São Francisco é que as pessoas tinham convicção de que ele estava louco. Né? Ele perdeu a razão. Realmente, não é possível. Ninguém está normal numa coisa dessa, né? E ele estava ali mais consciente do que qualquer um, né? Então, para nós, a cruz, o calvário, a dor, nada disso é nosso inimigo. Isso tem a ver com a contingência. A cruz era inevitável para Jesus? Naquele tempo histórico era, infelizmente, porque essa era a forma como a humanidade lidaria com uma resposta de generosidade e amor. Então, a hostilidade que São Francisco sofreu também era inevitável. Não é inevitável, assim, no absoluto, né? A gente poderia ter respondido diferente, poderia ter tido humildade diante de um gigante daquele entre nós, né? Mas naquela condição, né? Então, isso é importante. Porque eu penso que isso está muito forte na nossa celebração, porque para nós, por exemplo, a Páscoa é o que dá sentido ao Natal. Há uma máxima na nossa tradição que é a seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria cristianismo. Porque para nós é a ressurreição que vai dar a assinatura máxima. É o momento da autenticação final e do poder de uma mensagem eterna. Isso, que o túmulo não conseguia encerrar.
Não deu, né? Para ameaçar com aquilo. Tanto que o cristianismo nascente incomoda muito o Império Romano, porque eles morrem sorrindo, né? Eles morrem cantando. Aliás, marcas de Francisco de Assis, né? Tá lá, tá doente, tá cantando, tá levando as pessoas, né? Sim. Então, isso para nós é muito importante. A gente não tem um entendimento da cruz, né? Como se ela fosse um sinal de morte. Definitivamente não. Não, é vida. É vida. Tem uma página, né, do irmão Paiva que eu acho tão linda, que ele fala assim, quando a humanidade tentou, né, humilhar Jesus da forma máxima, que foi justamente a morte de cruz, sem perceber, ela o ergueu acima da craveira humana. Ele estava lá, acima de toda essa ignorância, né? Então, é nesse sentido. E vocês devem ter percebido, né, e a Ana, na sua pesquisa, certamente percebeu que a gente representa muito Jesus vivo, né? Cenas de Jesus vivo e representações culturais diferentes, como outros povos retrataram Jesus, né? Justamente para sinalizar que no nosso entendimento a missão de Jesus, ela é universal. Ela não é uma missão do Ocidente. A gente não entende que isso está limitado a esse lugar geográfico que nós ocupamos e que nós achamos que é o centro do mundo, quando não é, né? Exatamente. Então é uma mensagem de universalismo e de vida e de renovação, né? Tanto, vou parar, prometo. Tá muito bom, de verdade. É que eu estava me lembrando que lá no Templo da Boa Vontade, né, São Francisco de Assis é celebrado, assim que o irmão Paiva nos ensina a reconhecê-lo como o santo do ecumenismo. No nosso entendimento, é isso que ele fez, né? Ele conseguiu... E aí o ecumenismo, não só entendido como o diálogo interreligioso, que é muito importante, mas indo lá na raiz, né, do oicumênicos, do referente a toda a terra habitada, do universal, o movimento mesmo desse universalismo, né? Porque em Jesus, quem é que fica de fora? Quem que não é humano? Quem é que não é digno de atenção, de respeito, de cuidado, né? E pelos séculos e milênios, infelizmente, mesmo nós, né, no meu caso, né, que me considero cristã, que amamos tanto Jesus, temos feito muito sectarismo e exclusão e violência em nome da sua mensagem. Acho que é por isso que São Francisco... Isso, por isso que São Francisco é tão atual. Por isso que um homem da Idade Média está falando tanto com a gente, porque ele conseguiu problematizar naquele tempo coisas que nós ainda estamos precisando resolver, né? E isso me faz também pensar que ele era leigo, ele vem como leigo. Sim. Ele não aceita a fuga mundi, que é aquela ideia da igreja primitiva, os padres do deserto, que se isolavam do mundo em si. Ele vai para o povo. Ele vai para o povo. E aí é a máxima da caridade. E quando você vê a máxima da caridade extremamente poderosa, né, na prática, né, e é sair do lugar comum, né, como ele fez, e aí ele cria um movimento de um poder incrível e que a igreja acaba assimilando aquilo nos seus bastiões, né, e depois eles vão chegar em todos os cantos do mundo, né, o movimento franciscano. O que também é um processo lindo, né? De transformação Sim, simbiótica, sem guerra, sem cisão. É curioso esse caminho. Né? E quando você narra lá no início que a base, né, o princípio de todas as coisas, no caso da religião de Deus, foi lá com Francisco, é muito interessante, porque aí dá para entender a LBV na totalidade. Né? Eu acho que quem está nos assistindo... fazendo essas conexões, né, e depois vai pesquisar certeza, site, vai procurar, né, as informações sobre vocês, eu acho que vai ficar muito claro algumas questões que estão sendo ditas, né? Eu penso que sim, eu acho que essa identidade, né, espiritual que se manifesta num compromisso de caridade, né? Porque Jesus, ele não só teorizou um mundo melhor, né? Ele não trouxe isso para uma discussão teológica que teria morrido provavelmente ali mesmo, né? Mas é a força... O que é o evangelho? É Jesus socorrendo gente. Mas o que você falou agora me lembrou outra coisa do Francisco. Olha, o Francisco está aqui entre nós. Essa energia, né? Ele não valorizava o lado intelectual da teologia espiritual. Na verdade, ele valorizava a experiência, porque a teologia espiritual, para ele, ficava para os bispos e ficava para o alto clero. Ele queria pé no chão, né? Então, é muito interessante. Mais uma vez, eu vou enfatizar essa conexão
de vida e de pensamento, para mim agora a LBV fez muito sentido. Sim, porque isso você está percebendo tão bem a alma do nosso movimento, porque para a gente esse é o sentido da religação. Né? Daí eu volto, né, nessa fala de Alzira Zarur, né, de que o amai-vos como eu vos amei de Jesus é o código de que nós fizemos a nossa religião. Porque para nós a conexão com Deus, se ela não passar pelo amor que a gente dedica ao nosso semelhante, então aí a gente cai na chave, na denúncia que João Evangelista faz, né? Quando ele diz, né? Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Como é que pode amar a Deus a quem não vê se não ama, né? O irmão que está aqui do lado. Então, é isso. E a caridade como realmente, né? Como sinônimo desse amor. Porque alguém pode pensar, não, você está falando de amor, é uma coisa extremamente abstrata. Não em Jesus. Não. Em Jesus, o amor é uma atitude, é uma disposição, é um compromisso de proteção, né? E eu acho uma coisa muito bonita, das tantas coisas lindas de São Francisco, né? É que ele consegue acessar públicos improváveis, né? Pessoas de diferentes tradições religiosas, né? Pessoas que não se consideram religiosas, né? Eu tenho amigos ateus que falam, mas olha, São Francisco, né? Então, para mim... Legoff escreveu. Exatamente. Legoff escreveu sobre São Francisco, né? Quando você alcança essa mente... A academia, né? Nesse grau. Então, é isso. Quer dizer, qual é a fundeza dessa religiosidade, né? Porque está falando do espiritual, não está nos nossos religiosismos, porque por mais que a gente se esforce, e todas as religiões, né, magníficas que são, a gente vai estudar a história da religião, é lindo demais. Claro, tem a nossa parte, né, a parte humana que dá uma estragada, mas assim, os princípios, meu Deus, é lindo. Só que, por mais que a gente se esforce por traduzir as grandezas do universo e da alma humana, a gente não dá conta, porque no final, a nossa linguagem vai ser sempre insuficiente, a nossa cultura vai ser sempre insuficiente, a nossa cerebração vai ser insuficiente. E eu acho que isso que é muito comovente, por isso que dialoga muito com pessoas de lugares completamente diferentes, é realmente uma missão ecumênica, né? Universal. Porque fala da necessidade elementar do ser humano, que é ser amado e ser tratado com dignidade, né? Por isso que incomodou tanto, né? Por isso que nem a própria família conseguiu acolher, né, São Francisco, né? Porque isso também denuncia muito das nossas hipocrisias, né? E o tempo dele, né? Porque se você pega, por exemplo, a caridade verdadeira é uma graça de Deus. Já a teologia retributiva ou mercantilizada e mercantilista... É a nossa apropriação, né? Aí perde o sentido, né? Que é o que vai incomodar Lutero, que vai denunciar, vai falar... Aí vem reforma contra reforma. Sim, cumprindo seus papéis. Aí né? Dávila vai contrapor isso lá, né? Na resposta da igreja, e Loyola também, né? Então são questões muito importantes que eu acho que a gente está falando aqui. E voltando, né, para a igreja... Não que Francisco não tenha, ele está totalmente ligado à Igreja de Deus. Vocês têm celebrações, têm cultos, eu não sei como que é a palavra correta, né? Nos templos de vocês. Sim, chamam-se Cruzadas do Novo Mandamento de Jesus. E aí é cruzada no sentido de caminho devocional, caminho de fé, nada inquisitório. A essência lá da cruzada, as primeiras isso, lá, do que sentido tinha também mesmo. Um sentido de... religioso, isso, né? E desses primeiros corajosos, né, que fizeram essas cruzadas originais no sentido de um caminho de fé, né? E aí as cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, né, isso aqui está no título, pra gente não esquecer o que a gente veio aprender aqui, aprender a amar, né? Então elas acontecem, né, aos finais de semana. Então nós temos horários que são fixos, né? Então todos os sábados às 16 horas, aos domingos às 10 da manhã, e temos celebrações também diárias, como a gente conserva a celebração da hora do Ângelus, né? É muito forte na nossa tradição, né? Alzira Zarur já trazia no rádio, né? Então Paiva Neto conservou isso, né? No rádio, na televisão e nas nossas igrejas como um momento, né, de elevação espiritual. Temos um espaço específico que é de meditação, uma reunião ecumênica de meditação com Jesus, que acontece durante a semana. Além desses espaços, que são para pessoas de todas as idades, temos, nessa linha da autonomia espiritual, né, espaços para crianças, adolescentes, jovens, né, coletivos de mulheres, de idosos. Né, a gente acredita muito nas pessoas compartilhando o que elas sabem, as crianças, né? Meu Deus. Você vai com um pedacinho, eles voltam com um monte de ideias, de reflexões, de perguntas, é maravilhoso, né?
E então, sim, essas celebrações, e dentro delas nós temos vários elementos ritualísticos, né? Nós conservamos a imposição de mãos, uma coisa que salta aos nossos olhos, tanto no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos de Jesus também, que é esse momento, né, de transmitir a energia pelas mãos, né? Jesus impunha as mãos, nós conservamos isso, aliado, né, um processo que a gente procura viver de muita disciplina, porque a gente entende que para doar energia, a gente tem que cuidar daquilo que a gente está comendo, né? Então, quanto que esse corpo tem que ser preservado para isso e do que a gente está não só absorvendo de alimento material, mas de alimento espiritual também. Como está nosso pensamento, nossa palavra, nossa postura, né? Então, temos celebrações como a imposição de mãos, né? Existem outras também. Fazemos nessa linha, né, das cerimônias espirituais, celebramos casamentos, né, batismos, né, as celebrações ligadas aos ritos de morte, né, que são muito importantes e que durante a pandemia alcançaram, né, patamares assim, assombrosos, né? E sim, então essas celebrações são muito importantes. Temos celebrações específicas do Templo da Boa Vontade, né, da nossa sede espiritual, que por conta ali de toda a ambiência isso favorece muito, né? Mas são espaços assim em que qualquer pessoa pode ir, né? Então a gente tem por princípio não perguntar se tem religião, não tem religião. A pessoa tem que se sentir, se ela quiser falar, ela fala, né? À vontade, né? Para estar ali no ambiente. A qualquer hora do dia a pessoa pode entrar na igreja, fazer uma oração, ninguém vai falar nada, né? A gente tem uma celebração muito antiga que está na raiz do nosso movimento, lá do tempo que a Osiris Arur começou no rádio, que é a fluidificação das águas. Aliás, esse elemento de fluidificação, de abençoar, né, de trazer as energias para a água, é muito presente, né, em diversas tradições, né? E então, para nós, essa celebração é importante, ela é diária, e ela também se dá pelo ambiente. Então, nas nossas igrejas ecumênicas, nós temos um ambiente específico onde fica a água fluidificada, né, que recebe essas energias, e as pessoas circulam. É muito interessante, nós temos vizinhos de tradições diferentes, que falam, eu sou aqui da igreja tal, mas eu venho sempre aqui tomar da água. Venha, fica à vontade, né? E é muito legal, porque isso sempre permite, né, um aprendizado, né? Isso me faz sempre lembrar de Jesus, né? Porque é isso, né? Ele não fez imposições ideológicas para conviver com a gente, né? Então, isso é de uma grandeza e de uma outra forma mesmo de se conectar com Deus, né? Ele conversava com todos. Todos. Inclusive a gentinha, que ninguém queria andar junto. Ele conversava. Exatamente. Não só conversava, como ele amava. Isso. Né? Tem uma diferença grande aí. E como que é a formação dentro da Igreja de Deus? Vocês, por exemplo, no caso de algumas religiões, tem o sacerdote, tem o pai de santo, tem o médium que coordena um trabalho. No caso da Igreja de Deus, como funciona essa formação? Na Igreja Católica, o seminário, né? Nas evangélicas também. Como que é essa formação dentro da Igreja de Deus? A gente entende que a formação começa antes da formação oficial, né, formal. O professante da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a denominação que a gente dá é cristão do novo mandamento de Jesus. De novo, um novo mandamento aí, né? Que então, é o 13 de São João. Capítulo 13, versículos 34 e 35. Isso. A gente fica perseguindo isso, né? Ser um cristão que ama como Jesus amou. Uma hora vai acontecer. Esse é o norte. Esse é o norte, isso. É aí que a gente quer chegar, né? E então, assim... por isso que eu gostei tanto da pergunta da Ana, porque ao longo de toda a vida a gente entende que haverá essa formação pela autonomia espiritual e que as pessoas vão viver o seu ofício missionário em vários canais, mesmo que eles não se tornem sacerdotes na nossa religião. Então existem outros caminhos. Por exemplo, a gente tem um departamento de assistência espiritual. Então tem pessoas que não vão pregar, elas não vão para o púlpito, mas elas vão se tornar sensitivas, elas vão se tornar cuidadoras, que vão visitar pessoas em hospitais, pessoas acamadas, pessoas em abrigos. Ações fraternas. Exatamente, naquele contexto, né? Mas, enfim, quando a pessoa tem um chamado vocacional para a palavra e para o cuidado com as pessoas, então nós temos uma escola de preparação missionária, né? Ela é uma escola com muitos alunos hoje, né? Pessoas de formações, assim, no sentido de geográficas diferentes, né? Com histórias diferentes. Então, ela é digital.
legal. É uma escola Legal. digital. E Vocês estão além do tempo já. isso, e o mérito é Nesse sentido. total do irmão Paiva Neto. Eu estava lá no nascimento, né, nos primeiros, eu projeto. fui testemunha. E aí a gente sonhava, assim, com uma escola, ele sempre falava muito sobre isso, fazer uma escola e tal. E aí o projeto inicial era para 30, 40 alunos de cada vez. E aí ele falou, mas... E todos os outros, né? E as pessoas que não puderem vir a São Paulo, por exemplo, que é onde onde eu trabalho, por exemplo, né? Ou ir a Brasília, que é onde é a nossa sede espiritual, como é que vai ser isso? E foi aí que nasceu um projeto digital, né? Que, com a configuração atual, tem 11 anos. Mas antes disso, né? Tinha outras configurações, né? Inclusive presenciais. Então, essa escola, ela faz a preparação dos nossos, a gente chama de diáconos, que são os voluntários que trabalham nas diversas frentes de assistência espiritual ecumênica, inclusive trabalho com crianças, adolescentes, jovens, trabalho cultural, né? E aí, então, tem níveis de preparação. Para esse grupo é um tipo de curso. Aqueles que, além desse trabalho voluntário, querem falar, querem pregar, vão fazer uma outra etapa do curso, formam-se como pregadoras e pregadores ecumênicos. E o próximo passo, que também tem uma sequência de anos de estudo, é a pessoa se tornar uma ministra ou um ministro pregador, né? Aí tem o chanceler da religião divina, que é um ministro com um repertório de décadas, né, de aprimoramento, e o presidente pregador, que é o irmão Paiva Neto. Tá. Hoje você está como ministra... Pregadora. Pregadora. Ministra legal. pregadora. E, Paula, na nossa conversa antes do episódio começar, você falou um negócio que marcou na minha cabeça. Eu falei assim, preciso perguntar disso. Que você falou que essa história começa muito antes do que da década de 50. Você pode falar e explicar melhor Sim. o que é isso? Porque eu fiquei curiosa. Sim. Em 1959, o irmão Alziro Zarur fez uma pregação que recebeu o título de Proclamação do Amor de Deus. E nessa proclamação é que ele fala, até eu falei essa frase rapidinho aqui, mas foi tão rápido, não deu nem para pegar, em que ele diz, né, que quando Jesus, lá na Santa Ceia, né, então ele está às vésperas da crucificação, o texto mostra com clareza que ele sabia o que ia acontecer, né, como ia acontecer, e aí ele traz o amai-vos como eu os amei. Então, na fala de Alziro Zarur, e é por isso que ele se considera proclamador e não fundador da religião de Deus. O que ele entende é que a religião de Deus em profundidade, que ela nem cabe nos nossos templos, nas nossas igrejas e nas nossas celebrações. Nosso entendimento, ela é mais do que essa estrutura material que a gente consegue alcançar neste momento. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo real, profunda, é o amai-vos como eu vos amei. Então, no nosso entendimento, toda vez que o amor de Jesus está acontecendo por nosso intermédio em qualquer lugar, nas pessoas de todas as culturas, inclusive de todas as tradições de fé, inclusive pessoas que não se consideram religiosas, naquele momento, o que está acontecendo é a religião de Deus, no sentido da religação com Deus, segundo os termos do próprio Deus, porque a gente tem tentado religações com Deus nos nossos termos, das nossas conveniências, das nossas limitações. Então, assim, se você quer um caminho diferente, você não vai chegar tanto em Deus quanto eu, né? Então, esses sectarismos, essas visões parcialistas, quando eu promovo essa visão, por melhor que eu esteja intencionada, eu já não estou me conectando com Deus de fato. Eu estou me conectando comigo, com a minha vaidade, com até onde eu posso alcançar sobre o que é Deus, né? Então, ele, inclusive, vai trazer uma definição belíssima. Ele diz assim, vou tentar lembrar de cabeça, tá? A religião do terceiro milênio, que é uma outra forma como ele fala da nossa tradição. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é mais que toda religião. É toda ciência, é toda filosofia, é toda política e toda moral. Todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal, na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. É quase uma oração, agora que eu falei. Então, assim, por mais que a gente tente... Desculpa, a gente tá batendo o microfone a cada 3 minutos. Não, fica tranquilo. Então, por mais que a gente tente alcançar, né, o que é a religião de Deus em profundidade, em sua grandeza... Nós estamos engatinhando, né? Então, não é no sentido de ser mais uma... Ele mesmo diz isso, né?
O irmão Paiva Neto sempre lembra isso. Não é mais uma religião para conflitar com as outras. Na verdade, ela é um exercício de alma. Então, quando a gente faz a cruzada do Novo Mandamento de Jesus, ou a cerimônia de imposição das mãos, ou uma atividade com jovens, é para que a gente aprenda a amar melhor, para que a gente alcance o que é, de fato, essa conexão profunda com Deus. E eu acho que é por isso que a gente está lembrando tanto de São Francisco, né? Que é tão natural numa alma como aquela. Obviamente que exigiu disciplina da parte dele, sim. né? Que não foi fácil. Então, é isso. Então, no nosso entendimento, a religião de Deus nasceu quando Jesus disse: amai-vos como eu vos amei. Né? Então, ele é o fundador. E isso é importante. Por que a gente retoma isso? E por que isso é um marco histórico para nós? Para a gente nunca se esquecer. Porque por melhores intérpretes que nós sejamos, nós somos só intérpretes. A fonte é o Cristo. Né? Então, a gente quer sempre se lembrar desse lugar, né? E mesmo um espírito enorme como é o Osiris Arur, né? Um espírito, no nosso entendimento, né? tão generoso, tão solidário, né? Ou um espírito gigante como é o irmão Paiva Neto, ou tantos outros magníficos luminares, né? Que estão aí dando as suas vidas para que a humanidade seja melhor, por maiores que sejam essas almas, né? O Cristo é maior, né? Ele está nos nutrindo a todos e, no nosso entendimento, cuidando da terra inteira, inclusive das pessoas que não professam nenhuma tradição ou que não se consideram cristãs, porque para nós não faz sentido essa disputa. Porque a gente volta lá no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, na encarnação do Verbo, e no nosso entendimento, bom, tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo Jesus. Né? Aliás, é lindo, vou começar do começo porque é muito lindo, né? Porque no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então essa força, né, desse Logos que vem, inunda o mundo e corporifica as coisas. E aí sim, todas as coisas são feitas por intermédio dele. Todas as coisas. Então, isso significa que os diversos caminhos culturais, os caminhos filosóficos, claro, tirados dos nossos excessos, né? Mas tudo isso é divino. Então, quando a gente nutre qualquer intolerância, né, e por isso que para nós o ecumenismo é um imperativo, quando a gente nutre qualquer intolerância, a gente está na contramão. Porque se Jesus, que é o Cristo da Terra, convive e abriga as tradições de matriz africana, o Islã, o judaísmo, a Brahma Kumaris, a fé Bahá'í, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, o shintoísmo. Eu vou parar porque eu cometerei muitas injustiças esquecendo alguém, né? Mas se o Cristo abraça todas essas histórias e esses caminhos, né, para chegar a Deus, e a gente não vai, em nome dele não vai, né? Então é isso, é voltar a esse lugar. Então, se a gente quer se ligar a Deus, a gente precisa aprender a amar. Tá. Agora, toda a doutrina foi escrita inicialmente pelo fundador. Então, como que ele é uma inspiração? Como que foi isso? Na verdade, ele pouco escreveu. Ah, é? Essa veia radialista aí era muito poderosa. E ele pregou muito, né? Tá. Pregou muitas horas de rádio. E aí a fidelidade, assim, né, de Paiva Neto é uma coisa que me impressiona muito. Porque ele deu um jeito de gravar, né? Numa época em que não era simples gravar, né, gente? Hoje em dia, qualquer celular... O armazenamento dessas gravações que deve ter sido... Meu Deus, gente, são histórias, assim... impressionantes, de muita coragem, né? Porque, enfim, era uma coisa cara, difícil de manter, muita gente não entendia a importância, mas assim, a minha geração não conheceu Osiris Arur, mas conheceu, porque ele teve essa coragem de preservar, né? E aí, ele, inclusive, a gente teve aniversário dessa data marcante pra gente na semana passada, dia 3 de maio, porque ele ainda, né, com Osiris Arur encarnado, se comprometeu, ele falou, olha, tudo isso que o senhor pregou, eu vou publicar. E aí, no dia 3 de maio de 78, ele faz uma dedicatória respondendo essa carta, dizendo, olha, só um grande amigo poderia fazer um trabalho dessa envergadura, né? E agradece e tal. E foi isso que ele fez. Então, o primeiro movimento, quando Osiris Arur volta ao mundo espiritual, é de publicar essas ideias. Então, ele reúne tudo isso, né, num tempo em que, assim, é datilografar, né, gente? Não é digitar. Você não sabe o que é isso, viu, Ana Clara? Eu vi, hein? Eu vi, certeza. Eu usei muito máquina de datilografia. Então, são aqueles originais pesados, né? E aí, ele publica isso, né, em livros... os primeiros livros da nossa tradição, né? E depois, o que ele vai fazendo, né? Além de preservar essas gravações, né? Porque tem o carisma, né? A voz carrega, né? Um pedaço da alma, é muito forte. Mas ele vai desenvolvendo essas ideias, né? E aí, sim, o irmão Paiva, ele é
um escritor, né? Então, ele tem, assim, mais de 9 milhões de livros vendidos. Então, é uma pessoa que produz muito. E, além dos nossos livros doutrinários, como, por exemplo, tem uma coleção que se chama Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio. Então, são 3 volumes que sintetizam a nossa doutrina. Mas existem muitos outros, né? Inclusive este que está aqui, que é A Esperança Não Morre Nunca, que foi lançado durante a pandemia, né? Foi um livro que nos ajudou muito nesse processo de acalentar as pessoas, né? Ele tem coleções dedicadas ao Apocalipse, né? Enfim, então, produz muito e isso nos ajuda muito, né? Porque é uma religião jovem, né? Historicamente é jovem. Que é a nossa proclamação... Nossa, eu falei da fundação, no nosso entendimento, mas não falei quando acontece a proclamação. Porque aí, em 7 de outubro de 1973... Num grande evento público, Alzira Zarur faz uma pregação e fala, agora é a hora. Então, deixa de ser simbólica, porque até então era simbólica, eram aquelas 4 fases que começaram lá na religião, na LBV, né? E aí ele fala, deixa de ser simbólica para ser vivida a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, 78 para cá, né? É pouquíssimo tempo, sim, historicamente, né? 50, esse ano, 51 anos, né? Então, uma religião jovem precisa muito de palavra impressa, né? Porque, claro, tem muita gente que faz parte de tradições religiosas recentes, mas a maior parte da população professa tradições milenares. Milenares, sim. E talvez nunca tenha passado por isso, que são as pessoas perguntando, mas o que é essa palavra, né? Mas vocês não são como a igreja tal, né? Isso é natural, né? Toda tradição nova passa por esse processo, né? Então, as ideias, né? E os nossos valores, os nossos princípios estão publicados em livros e eles são, né, essa produção, assim, gigantesca dele e da academia. Ele criou uma academia do pensamento chamada Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, é um espaço de pesquisa sobre Jesus, né? Independente. E que está construindo, né, esse repertório impresso. Né? Essa documentação. Isso, perfeito. Agora, Paula, como que uma religião, né, que nasce no Brasil e hoje ela já rompeu fronteiras, né, já cruzou o oceano. Já. Como que foi isso? Porque, como você bem disse, historicamente, pensando no tempo histórico, pouco tempo. Pouco tempo. Né? E mesmo assim já conseguiu se espalhar por muitos lugares, né? Como que foi esse processo? Muita coragem, né? Na década de 80, então, isso me impressiona sempre muito. Porque Alzira Zarur tinha acabado de voltar ao mundo espiritual, né? Então, a gente está num luto, né? Numa comunidade que está vivendo, né? Assim, essa sensação de ausência, né? Só que não foi assim que isso foi elaborado, né? Então, o que é genial dessa liderança, né? Que o irmão Paiva Neto, ele canaliza isso para a expansão. Ele diz, a gente não foi tocado? A gente não está emocionado com a força dessa caridade? Então, vamos levar. Então, são vários os países, né? Então, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos e Portugal. Eu fui testemunha dos primeiros anos da LBV, ainda em Portugal, né, até ela se tornar religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Criança, né, fui para lá na infância, né, vivi alguns anos em Portugal, o que foi um aprendizado muito interessante, né, porque é uma cultura muito diferente, é uma outra estrutura da diversidade religiosa. Culturalmente. Muito diferente, né? É um povo ligado à coisa da conservação e da tradição, né, e que é extraordinária a forma como eles preservam, né, as suas raízes, né? Então, como tradição, né, diferente e nascida no Brasil, né, foi muito interessante, né, acompanhar isso. Mas também ver como as pessoas, mesmo as que são vivem numa cultura assim tão distinta, né, da nossa, elas querem saber sobre o espírito, sobre o eterno, sobre aquilo que não dá para medir nas coisas materiais, né? Então, eu sempre achei muito bonito assim, esse encontro, né? Quando a gente vê que é uma coisa ainda, né, muito pequena no mundo, que é olhar o Brasil como fonte, né? Então, o Brasil, ele tem, parece que um lugar histórico ainda, né, de quem só recebe e de quem hipervaloriza o que recebe, né? Então, essa síndrome de vira-lata e tudo mais, né? Então, o Brasil como exportador de ideias, né, é uma coisa muito, muito bonita de se ver, né? Das pessoas falando, nossa, eu nunca pensei no ecumenismo. Eu me lembro, uma coisa pessoal, acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, em Portugal, né, no 5º ano, então aqui seria o ensino fundamental
iniciando o ensino fundamental 2, dois. né? A transição. Então, esse tempo estudei escola pública. E aí, naquela época, não sei como é que é isso, então era 95 na época, e a gente tinha religião na escola, e era uma espécie de catecismo, né? E eu tinha um professor brilhante, ex-seminarista, um querido, muito sensível comigo, né? E como que começou essa sensibilidade? Ele começou assim, qual é o livro preferido? Ninguém sabia qual era a minha religião. Qual é o livro preferido de vocês da Bíblia? E a sala inteira com respostas aceitáveis. Tipo, Gênesis, Evangelho segundo João, tal, não sei o quê. E aí, a única dissoante e destoante levanta a mão, Apocalipse. A sala inteira, né? Tipo, meu Deus, ela é demoníaca, né? Tipo, alguma coisa. Porque essa é a ideia que as pessoas têm do Apocalipse, né? Ela quer o fim, né? Ele foi muito sensível, né? Na época, eu não sabia nem dizer o nome da minha religião. E aí, como ele percebeu que eu era meio diferente, ele resolveu perguntar a religião dos alunos. E todos os alunos tinham a mesma resposta. Todo mundo era da mesma tradição de fé, né? Sim. Que era a dele. E aí, eu falei ecumênica, que eu não sabia dizer ainda, né? Qual era a minha religião. Aí ele, que interessante, a sala inteira de novo. Não bastava ser brasileira, que era uma coisa meio difícil deles entenderem na época. Hoje em dia, a imigração é muito mais presente em Portugal. E aí, no final da aula, ele me chamou, né, e falou, como é que é essa sua religião aí, né? E a gente ficou muito amigo, né? E eu aprendi muito. Foi uma primeira imersão, assim, numa tradição muito diferente da minha e tal. Mas por que eu estou contando isso? Porque é muito bonito perceber que, apesar dessas diferenças tão importantes, a alma humana é a alma humana, né? E onde é possível o diálogo, e que eu acho que essa é uma grande contribuição, né? É um dos grandes motivos para eu amar a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é a insistência no diálogo. Né? A gente entender que, se alguém quiser dar a palavra final, vai se equivocar de qualquer jeito, né? Então, onde o diálogo é possível, a gente cresce, a gente aprende, né? A gente evolui espiritualmente. Né? Paula, a gente falou aqui muito do trabalho da LBV, e assim, já sabia, mas só confirmou o quanto é um trabalho extremamente importante. Ele tem uma questão ideológica, mas uma ação muito grande e um impacto muito positivo. Como que nós podemos ajudar? Por exemplo, quem está assistindo, a gente pode se voluntariar? Como que é esse processo para poder ajudar essas ações? Pode. A gente precisa muito de ajuda. Inclusive agora, né? Literalmente agora. Então, nesse ciclo, mais de 30 toneladas já de doações estamos conseguindo transportar para o Rio Grande do Sul. E até sempre, né? A gente até tudo se normalizar, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Exatamente. Mas vamos continuar mobilizados, né? Então, sim, eu indico para todo mundo seguir @LBV Brasil. Inclusive porque, assim, no Instagram, no Facebook, imediatamente você vai ter resposta, né? O pessoal é muito assim, eu quero ser voluntário, eles são super atentos, né? E nas igrejas ecumênicas da religião divina, nós também estamos atuando como postos de recolha de doações, né? E a gente pode fazer a ponte para esse voluntariado. Super contem com a gente, tá? Vou deixar nosso @, também, @religião de Deus. E a gente tem um WhatsApp que a gente consegue conversar com as pessoas, né? Quem quiser tirar dúvidas, inclusive sobre as coisas que eu falei aqui, né? Claro. Mas ajudar, porque a gente está num momento muito sensível. Sim. Eu falei muito de Apocalipse aqui, né? E é um texto de esperança. Mas é um texto que deixa claro também que as coisas ainda serão, a gente até falava sobre isso antes de começar, né? Mais difíceis antes de melhorarem, né? Então, a gente procura se organizar muito para oferecer suporte às pessoas. Eu pessoalmente acredito que a gente vai precisar ter muitas pontes ainda entre nós, né? Que esse tempo que a humanidade construiu para si mesma vai exigir que a gente se torne mais voluntário, que a gente se engaje mais, né? Então, vou dar o WhatsApp, código 11 99 603 1330, né? A gente pode fazer essa ponte, tem muita oportunidade de voluntariado, né? Nós estamos sempre com as portas abertas para receber a todos. Legal. Em São Paulo, vocês estão em vários bairros? Os templos, na região central. Na região central. É a Avenida Rudige, número 848. E já que eu falei de Brasília, posso deixar o endereço? Claro. O Templo da Boa Vontade? Apesar de que Brasília, né, todo mundo conhece, mas é legal deixar. Quadra 915 Sul. No nosso portal na internet também tem todos os endereços, né? religiãodedeus.org. Se quiser ir direto, pode endereços, né? Já facilita. Estamos sempre à disposição, né? no que precisarem. Vamos nos fortalecer espiritualmente. Né? É isso. Paula, temos uma pergunta tradicional, é quase um trabalho sociológico, mas é importante escutar a sua visão como pregadora, né, da Igreja
de Deus, Cristo e o Espírito Santo. Qual a sua concepção, visão, enfim, sobre Deus e tempo? Essa pergunta maravilhosa. Bom, eu vou me utilizar de uma frase magnífica, que para mim é a síntese das sínteses, né? Tinha uma jornalista que estava pesquisando, né, o que os grandes religiosos do Brasil e figuras públicas pensavam sobre Deus, né? E estava ali, né, atrás do irmão Paiva Neto para perguntar para ele, mas qual é a face de Deus? Qual é a face de Deus, né? E aí ele dizia assim para ela, a face de Deus é o amor. Quanto mais amamos, mais ele se manifesta em nós. E eu penso que é brilhante porque mais ele se manifesta em nós, não apenas a nós, né? Então, a grandeza do que seja Deus, porque para ser Deus é preciso que seja perfeito, é preciso que sempre seja, é preciso que não esteja restrito a nenhum lugar, a nenhuma contingência, né? E isso é tão maior que a nossa capacidade de alcance mesmo, né? Mental. A gente não, é difícil elaborar e ao limite dessa reflexão filosófica, né? Então, eu gosto muito de como essa frase resolve um grande embate, né? Porque eu acho que ela admite a nossa insuficiência para uma compreensão tão extensa, mas ela também tem coragem de afirmar aquilo que a gente sabe por certeza, né? Que é o amor. É assim que ele se manifesta, né? Então, essa origem, né, de tudo, e que na nossa religião a gente não tem consenso sobre se Deus é quem ou quê. Né? Será espírito, uma entidade, um ser, ou uma lei, uma energia, uma força? Né? A gente segue no debate a esse respeito. Mas a gente sabe, graças a Jesus, que Deus é espírito. Né? E aí João aprendeu também, sintetizou, Deus é amor. Né? Então, é esse maior que essa nossa superfície. Né? Então, para mim é isso. Né? Deus é pensar essa revelação de amor se manifestando nas suas criaturas sempre que elas o desejem, porque ele respeita nosso livre-arbítrio, né? Sim. E o tempo, né? O tempo para uma pessoa que falou 15 vezes em Apocalipse, não citou uma passagem. Ai, meu Deus do céu! Eu acho que é impossível, para mim, discutir tempo sem pensar o tempo profético, né? Sem pensar o tempo como concessão divina para o nosso aprendizado, para o nosso caminho nesse mundo, né? E por isso que eu acho a profecia tão conectada com a nossa vida, porque ela está problematizando o nosso lugar no tempo. Ela está dizendo o que vocês estão fazendo com o tempo que vocês têm, né? E como a vivência neste tempo está determinando a qualidade do tempo futuro, como está repercutindo aquilo que a gente já recebeu e a forma como a gente lidou, as escolhas do presente, como está edificando o futuro próximo, né? E me parece que quanto maior a nossa maturidade espiritual, né? Quanto mais autônomos espiritualmente nós formos, né? Melhor será a nossa compreensão desse tempo, né? Porque é a utilização sábia desse recurso que é o mais precioso, né? Exatamente. Exatamente. Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês estão gostando muito do episódio de hoje, está sendo muito esclarecedor, a gente está falando de assuntos muito interessantes e a principal bandeira do nosso podcast, que é a questão do amor universal, né? Então, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu já vou aproveitar e pedir para vocês deixarem o seu like, comentar as coisas aqui do episódio, porque a gente sempre adora esse momento de interação, de conversa com vocês. E hoje, em especial, eu ia pedir para vocês comentarem formas e ações que vocês conhecem ou pequenas... Não sei, alguma coisa que está ajudando em relação ao Rio Grande do Sul. Vamos fazer essa conversa, essa interação aqui nos comentários, para que alguém que esteja às vezes perdido, não sabe por onde doar, não sabe para onde começar, possa achar aqui. A gente já falou da LBV, que já é um caminho, vocês estão vendo a seriedade desse trabalho, então existe a LBV, mas vamos conversar aqui embaixo, às vezes existem pequenas cidades também ali ao redor que estão precisando de ajuda. Vamos usar esse canal para fazer essas interações. Bom, a gente gosta de terminar o nosso episódio pedindo uma mensagem final, algo que você gosta de falar diretamente para o nosso público. Tudo bem. Eu vou deixar a nossa saudação, pode ser? Claro. Ela é uma prece bem breve, se chama Saudação Legionária. E ela afirma a nossa certeza, a nossa convicção de que estamos sempre na presença de Deus. Diante de tudo que existe e de todos que existem, nós estamos na presença de Deus, então a nossa atitude deve ser uma atitude de respeito sobre o sagrado, né? E ao mesmo tempo a afirmação do nosso compromisso de fazer viver no nosso coração e na nossa vida
tudo que a gente aprendeu com Jesus, tudo que ele representa, respeito, amor, justiça, bondade. Então, ao coração de todos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bem. Paula, muito obrigado, né? De verdade, não só eu, a Ana Clara, mas a produção, todo mundo está muito feliz com a sua presença, por estar aqui e compartilhar conosco essa história tão bonita. E depois a gente marca um segundo tempo aí. Aí você pode trazer temas mais específicos. Vamos falar de Apocalipse. Isso, que não deu tempo. Mas a gente pode fazer um segundo programa para você trazer mais informações, aprofundar algumas questões. Eu acho que vai valer muito a pena. De verdade, obrigado. Né? Um dia tão difícil em São Paulo. Foi difícil chegar aqui hoje. Peguei muito um trânsito. Sim. Fora do normal. Olha, fora do normal. Hoje foi esquisito. Foi pesado mesmo. Na verdade, esquisito não. Foi São Paulo hoje. Né? Foi típico. Foi típico. Mas, assim, mesmo assim, vocês chegaram e nos prestigiaram com essa história tão magnífica. Então, muito obrigado. Imagina, uma honra estar aqui. Agradeço muito o convite. Claro, em meu nome, mas em nome de todos os missionários que eu represento neste momento e da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muito obrigada por essa acolhida tão generosa, tão respeitosa, no espírito, né, do amor universal e que Jesus possa abençoá-los sempre nessa missão magnífica de fazer o que vocês estão fazendo mesmo. Erguer pontes entre os corações e tornar esse mundo mais próximo da sua vocação original. Muito obrigada. Sim. Bom, então nós vamos finalizar hoje o 1818 com uma máxima que diante de tudo que a gente falou aqui hoje, ficou muito marcado, que é a caridade, né? O ato de caridade sem querer nada em troca, sem nenhum tipo de vantagem, né? Que infelizmente a gente vê muito por aí. Então vamos, na prática, né? Exercer isso como cidadão, independente de religião, de partido político, de convicções ideológicas, mas que isso se torne uma prática no nosso meio enquanto ser social e ser político. E agradecer profundamente a vocês que acompanham o nosso projeto, que entendem o nosso projeto, que na verdade ele transcende a ideia de um podcast, na verdade é um projeto de amor universal, de visão interreligiosa, ecumenismo e, acima de tudo, né, amor universal. Que, independente de religião, o amor é a mola propulsora de todas as grandes transformações do planeta Terra. Né? Nunca o ódio transformou o mundo, sempre foi o amor. E isso é fato, então ninguém pode negar isso. É histórico. É histórico. Né? Então, muito obrigado. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aqui os comentários, como a Ana mesmo disse. Fica aqui toda a nossa solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E eu finalizo o programa pedindo para vocês compartilharem muito esse projeto, porque é através disso que o programa tem relevância e aí determina a permanência do nosso projeto. Então, muito obrigado. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. E vamos finalizar com a palavra caridade. É o que movimenta o mundo. Muita luz.